nós falamos de muitos assuntos importantes ligados à palavra de Deus. Hoje vamos falar, será que alguém que já morreu pode se comunicar com o vivo? O que você acha? Ou algum vivo pode se comunicar com alguém que já morreu? Este é o assunto que se ocupa esse vídeo agora. Antes de entrarmos nele, se você não ainda se inscreveu no canal, eu quero pedir a sua ajuda. Nós estamos com esse canal novo e queremos chegar à marca de 100 inscritos. Estamos próximo. E se você me ajudar, com certeza vamos chegar rapidinho aos 100 inscritos. E isso vai motivar a gente a continuar a produzir conteúdo e a gravar novos vídeos para vocês aqui. Tá bom? Já se inscreveu? Já curtiu? Ótimo! Então vamos lá. Será que uma pessoa morta pode se comunicar com o vivo? Ou um vivo pode se comunicar com uma pessoa morta? Isso é permitido? Não é? Por quê? Tá? Então vamos lá. Primeiro, como eu falei para vocês, tudo que eu falo aqui, eu gosto de citar fonte bíblica. Eu não gosto muito de emitir minha própria opinião. Alguns pontos, como nós não temos uma referência muito exata, muito concreta, então nós pensamos e usamos a imaginação. Outros, no entanto, precisamos ter uma fonte confiável e esta fonte precisa ser a palavra de Deus. Tudo que formos falar sobre assuntos espirituais, ou qualquer assunto que seja, precisa apontar um texto bíblico como base para poder justificar o que estamos falando aqui, tá bom? Então eu quero contar para você aqui três pontos, focar nos 3 pontos. Primeiro ponto, focar em Deuteronômio capítulo 18, versículo 10 e 11, quando está a proibição da consulta aos mortos. Então, de acordo com essa passagem, Deuteronômio capítulo 18, versículo 10 e 11, está claro a proibição, a consulta de bruxos, passar filhos pelo fogo, que é uma prática de bruxaria, de feitiçaria, e está claro também a proibição de consultar os mortos. Por quê? Porque toda vez que alguém tenta consultar o morto, ele está em contato com demônios, espíritos. Tá? E os feiticeiros, eles ou eram malandros, né? Eles agiam como, faziam uma espécie de enganação, ou trabalhavam com enganação, ou eles realmente tinham um envolvimento muito profundo com o mundo espiritual, com demônios, tá? Espíritos demoníacos. Então, envolver com espíritos demoníacos não é uma prática permitida por Deus. Por isso, consultar morto não é uma prática autorizada. Então esse aqui é o primeiro ponto que eu já quero deixar claro, que a Bíblia proíbe consulta aos mortos, tá bom? Segundo ponto, e eu quero citar para você aquela história do rei Saul. Ela está em 1 Samuel capítulo 28, a partir do versículo 5. Saul, ele foi cercado pelo exército filisteu e daí ele procurou Deus a fim de ter uma resposta, né, sobre o que haveria de acontecer. E Deus não respondeu Saul, porque Saul foi reprovado, as suas ações eram erradas, ele havia feito muita coisa errada, saiu fora mesmo da linha, e por causa disso Deus o reprovou como rei, tá? E como ele precisava de uma resposta, ele foi procurar uma bruxa. E aí ele procurou uma bruxa e pediu que a bruxa trouxesse o profeta Samuel para falar com ele. E chegando lá, a bruxa fez o trabalho com medo, porque ela sabia que poderia morrer, mas depois o rei se revelou e disse assim: pode fazer que eu te dou cobertura. Ela fez esse trabalho. Quando ela fez o trabalho, ela ficou assustada com o ser que subiu. Ela disse assim: olha, veja os deuses, né? E aí ele perguntou: como é que você vê, o que você vê? Ela disse assim: eu vi um ser aqui com uma capa, envolvido numa capa. E aí quando ela usou essa expressão da capa, o rei Saul lembrou da capa que o profeta usava, então entendeu que era o profeta Samuel. Subiu aquele ser, e aquele ser falou que Saul havia sido reprovado, que Saul morreria e todos os filhos de Saul morreriam também. No outro dia estariam no mundo dos mortos. Olha só, Saul ficou desolado, caiu ao chão, ele não tinha se alimentado, estava fraco e ficou mal. Bom, aquele ser que subiu era Samuel ou não era? Porque subiu alguém ali. Está muito claro que não era Samuel, tá? Por quê? Primeiro, Deus proibiu a consulta aos mortos. Saul sabia muito bem disso e já estava errando quando ele foi consultar uma feiticeira, né? Se Deus proíbe a consulta aos mortos, se ele proíbe envolver-se com o morto,
Então, como que ele permitiria que Samuel subisse dos mortos para falar com Saul? Ou como que Deus quebraria as suas próprias regras? Com certeza não faria isso. Porque se ele permitisse, se ali fosse de fato Samuel falando com Saul, então Deus estaria quebrando suas próprias regras, concorda? Né? Ele estaria quebrando as regras. Ele proibiu e agora está permitindo que isso aconteça. Né? Ainda mais aquela bruxa fez o trabalho. Então, ali, obviamente, não se tratou do profeta Samuel. Então, quem é que subiu? Bom, alguns acreditam, interpretam que aquele ser, na verdade, Saul teve uma perturbação psicológica, ele estava ali em colapso, né, psicológico, e isso gerou uma imagem de Samuel para ele. Outros acreditam que foi uma enganação daquela feiticeira, ela enganou, né? Ela enganou o rei Saul fazendo aquilo ali. E outros acreditam que é o que nós aceitamos, né? Se tratar de uma personificação demoníaca, baseado no que diz a Bíblia lá Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, 14, se não me engano, que o diabo ele se transfigura em anjo de luz. Então, se o diabo, se Satanás tem essa habilidade de se transformar em anjo de luz, então ele pode se transformar em quem ele quiser, tá? Então é muito provável, mais aceito, que aquele ser que veio falar com Saul não era Samuel, mas era uma entidade demoníaca, um espírito que personificou Samuel e veio enganar Saul. Depois também, diz a Bíblia lá no capítulo 3, lá no começo do livro de Samuel, que nenhuma das palavras do profeta Samuel caíram por terra. E esse suposto Samuel que apareceu para falar com Saul, disse que Deus entregaria Saul e todos os seus filhos na mão dos filisteus e eles todos morreriam, né? E o que nós sabemos que Saul não foi entregue aos filisteus, ele se matou com a própria espada. Lá no capítulo 31 está claro que ele se matou com a própria espada. E apenas 3 filhos dele, né, morreram, os outros ficaram vivos. Então houve uma contradição e aquele ser não estava correto no que disse. Isso mostra já que não era Samuel, que as palavras de Samuel nenhuma caiu por terra, e desse ser então caiu. Então, só alguns detalhes do texto que você percebe que não foi Samuel que veio falar com Saul depois de ter morrido. Ali era uma entidade demoníaca, porque quem morre não pode jamais voltar a falar conosco. Bom, eu cito outro texto para você, está lá em Lucas 16 e 19, aquela passagem do rico e Lázaro. Inclusive eu tenho aqui um vídeo no meu canal, você pode procurar aqui, vou deixar nos cards aqui para você assistir depois, sobre se existe vida após a morte. Inclusive eu falo sobre esse assunto aí, tá? Se não assistiu ainda, acompanha. Ali temos a morte do rico e do Lázaro. E lá no tormento, o que o rico disse? Olha, eu tenho 5 irmãos lá e eu quero que você mande alguém dos mortos para ir lá para falar com os meus pais ou com os meus irmãos. Quem sabe eles acreditam e não vêm para cá. Aí a resposta foi esta: olha, eles têm ali os profetas, eles precisam acreditar no que está escrito lá no livro sagrado. Ainda que se eles não acreditarem no que está escrito lá, no que está sendo pregado lá em cima, ainda que alguém dos mortos saísse daqui e fosse para lá, com certeza não creriam. Bom, está muito claro ali que não foi permitido que um morto saísse do mundo dos mortos e fosse falar com os pais dele. Era uma possibilidade que o rico sugeriu, mas foi negado. Ainda que, não quer dizer que pode, né? Ainda que, mas está claro ali, ainda que fosse, não creriam. Por quê? Porque isso não é permitido. E temos também a passagem de Hebreus 11, 27, que diz que morreu sexo e juízo. Então não existe nenhuma passagem ali bíblica que dá essa margem, esse suporte para que um morto pudesse voltar a falar com a gente. É claro que Deus tem o poder total. Lucas 20, versículo 38, diz que para Deus ninguém está morto, todos estão vivos diante de Deus, tá? Mas a morte física aqui, ela faz a separação do nosso mundo físico do mundo espiritual. Então existe uma barreira e só quem pode autorizar é o próprio Deus. E se ele mesmo proibiu esse contato, então ninguém pode desobedecer, ninguém pode sair de lá e vir para cá. Bom, esta é a nossa crença evangélica, é o que a Bíblia nos informa. Se você tem uma experiência parecida, se você tem algo a falar acerca do assunto, tem base, tem argumentos, quer nos ajudar com a informação, porque a ideia aqui é isso, tá? Coloca aqui nos comentários que nós vamos estar vendo e discutindo, que será um prazer, tá bom? Terminando aqui, se você não é inscrito ainda, se inscreva, conto com a tua inscrição.